Primeiro, não fazer mal. Você provavelmente interpretou mal essa frase de Hipócrates, que está no juramento médico. Na medicina, nós lidamos sempre com o conceito de risco e benefício. Toda forma de intervenção clínica traz consigo algum risco envolvido, por menor que ele seja. Você até pode pensar assim, algo como, tomar água não tem risco, te peguei agora. Deixa eu te falar alguns exemplos que provavelmente você não sabia. Se você tomar água em quantidades excessivas, você pode baixar demais o seu sódio corporal, uma condição conhecida como hiponatremia. Hiponatremia, que é a baixa do sódio corporal. Isso pode acontecer por consumir água excessivamente. Essa situação pode causar dor de cabeça, confusão mental, convulsões e, em casos extremos, levar ao estado de coma, edema cerebral e até a morte. Agora, sabe o paracetamol, uma das medicações mais usadas no mundo, analgésico, antitérmico, super comum? Pois é, dependendo da dose, o seu uso pode causar lesão no fígado, insuficiência hepática e até mesmo causar necessidade de um transplante de fígado. Fora as grávidas, que muitas vezes são orientadas a usar paracetamol com suposta segurança por causa dessa medicação. Sendo que grandes estudos já mostraram que o risco de o bebê desenvolver autismo e TDAH aumenta demais nesses casos. Um último exemplo aqui. Tomar anti-inflamatórios como cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, prescritos com frequência para situações como dor na coluna ou nas articulações, o seu uso pode aumentar o risco de úlcera gástrica, insuficiência renal e aumento da pressão arterial, levando até mesmo a AVC, acidente vascular cerebral. Eu sou o Dr. Marcelo Roxo, neurocirurgião e médico com experiência em neurologia funcional integrativa. Se você se interessa em conteúdos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado aqui. Sabe por que eu te trouxe esses 3 exemplos? É muito simples, porque muitas vezes nós pensamos que os tratamentos considerados seguros, que realmente são, contanto que se tenha cautela, não devem provocar efeitos colaterais. É aí que a gente se engana. Isso não é verdade, como eu acabei de te provar nesses 3 exemplos. Agora eu quero te falar sobre uma coisa que provavelmente você nunca ouviu a respeito desse assunto. Algumas estimativas apontam que não mais do que 10% de todos os tratamentos médicos da atualidade sejam baseados no maior nível de evidência científica. 10% apenas. Mas existe uma frase famosa no meio científico que diz o seguinte: a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Isso quer dizer que não é porque ainda não exista um grande estudo clínico com dezenas de milhares de pacientes mostrando que um determinado tratamento funciona, que ele de fato não funcione. Certo? Mas então como é que eu vou saber se é seguro se ainda não foi testado? É aí que entra um bom médico para te direcionar para a melhor opção, caso a caso, conforme a sua situação. Quer ver só? Você acha que usar suplementos como a fosfatidilcerina, uma gordura já existente no nosso cérebro, como a colina, também existente na gema do ovo, existente na bainha do neurônio. Você acha que usar, por exemplo, a mucuna, que é um fitoterápico, uma planta, que quando consumida se transforma praticamente 100% em dopamina. E usar, por exemplo, também cúrcuma, presente no açafrão da terra, um antioxidante, anti-inflamatório potente. Você acha que eles são mais ou menos seguros, por exemplo, do que usar medicação como Ritalina e até mesmo Venvance? Psicoestimulantes muito usados no tratamento do TDAH. Não significa que por não existir um grande estudo combinando-se todos esses elementos aqui em um mesmo composto, eles não sejam seguros. Existem dezenas de estudos clínicos que demonstram a segurança e a eficiência de um por um desses compostos aqui para melhora da concentração, para melhora do foco, para desinflamação. Então, melhoram sim sintomas de TDAH.
Só que não existe um estudo que combine todos eles para demonstrar esse benefício. Muitas pessoas com TDAH não teriam necessidade de usar medicação para corrigir os seus problemas, porque compostos com os ativos como esses aqui poderiam ser suficientes, e são. Eu vejo isso todas as semanas no meu consultório. O que muitos usam como argumento de que não há evidência que suporte o uso, eu vou explicar agora porque não é bem assim. A evidência científica constrói confiança, mas não prova nada. Eu vou repetir. A evidência científica constrói confiança, mas não prova nada. Quase nenhuma hipótese científica pode ser provada de fato. Isso serve também para os tratamentos médicos, porque ciência não é matemática, é bem diferente. Nós acumulamos evidências que nos trazem cada vez mais segurança para recomendar algum tratamento. Com o conhecimento crescente sobre determinado assunto, nós chegamos ao ponto em que praticamente não existam mais dúvidas sobre a eficiência de um determinado tratamento. Mas tudo o que precisa para mudar toda essa história é que uma nova descoberta seja feita. E aí toda essa segurança, suposta segurança, pode ir por água abaixo. E aí então surge uma nova verdade. Por exemplo, de que nós estávamos todos errados quando considerávamos seguro e eficiente aquele determinado tratamento e que ele não deve mais agora ser recomendado por motivo X, Y ou Z. E como saber, então, qual a linha divisória entre algo seguro o suficiente e o que não tem um mínimo de segurança para ser seguido? As circunstâncias é quem vão determinar. Olha só, para alguém saudável, é muito pouco provável que seguir uma orientação sem embasamento científico sólido seja mais benéfico do que arriscado. Já para alguém que tem um câncer avançado, por exemplo, começar um tratamento experimental promissor é muito mais benéfico, provavelmente, do que não fazer nada. Entre essas duas situações extremas, existe um mundo de outros exemplos que são praticamente 99% dos pacientes. Por isso é fundamental que o médico pense bem a respeito dos riscos e dos benefícios ao indicar um tratamento para um paciente. Absolutamente nenhum tratamento é 100% isento de risco. E não é raro na medicina que pesquisas demonstrem que um tratamento tido como seguro até um determinado momento no passado estava completamente equivocado, que pode sim trazer riscos e muito sérios. A conclusão é de que não existe quase nada no meio médico e científico cujas dúvidas tenham sido totalmente respondidas. Assim, as decisões médicas sempre trazem consigo algum grau de indecisão e dúvida. A medicina é o exercício diário de pesar riscos e benefícios e indicar ao paciente qual o melhor caminho a ser seguido. O progresso da medicina acontece de tempos em tempos, quando podemos compreender melhor equívocos antes mal compreendidos, revisar o que for necessário e subir um degrau no conhecimento. Então, nem sempre fazer o mínimo necessário significa só indicar o que se tem 100% de certeza. Se fosse assim, na maioria das situações, os médicos teriam que ficar de braços cruzados sem fazer nada pelos seus pacientes.